Olhe para Gibbon Kim. Ele é um estudante universitário de 20 anos que trabalha em uma loja de conveniência e, caramba, ele está feliz por estar lá. Basta olhar para o seu sorriso totalmente não superficial e 100% genuíno enquanto ele está lidando com um cliente. Não. Nosso garoto Gibbon está cansado de seguir a mesma velha rotina e ver as mesmas velhas paisagens. Ele está entediado e quer algo novo. Tipo, uma nova mensagem porque a próxima que ele recebe é de sua mãe, que sabe que é o dia do pagamento. Minha mãe está mais ciente disso do que eu, ele reflete. Enquanto ela pede a ele para comprar frango frito no caminho para casa, uma explosão ocorre do lado de fora. O homem surpreso corre para a porta para ver o que está acontecendo, e caramba, esses são monstros causando estragos na cidade. Ele demora um pouco para realmente processar o que está acontecendo, mas assim que o faz, ele pensa em fugir. Mas antes que ele possa fugir, Gibbon tropeça em algo. Ao olhar para trás, ele vê suas pernas alguns metros longe dele. Gibbon não percebeu, mas havia perdido a parte inferior do corpo. Ele começa a tossir sangue. Acontece que o monstro cortou seu corpo ao meio com suas garras enquanto ele tentava escapar. Agora, tudo que Gibbon pode fazer é deitar no chão frio e esperar a morte chegar. Bem, parece que o pobre Gibbon ganhou na Mega Sena do azar. Ele queria experimentar coisas novas e conseguiu uma passagem só de ida para o Vasco. Mas de repente, Gibbon ouve uma voz que afirma que sua prova de despertar está começando. Depois disso, as pernas de Gibbon se recolocam em seu corpo e ele se encontra em uma sala desconhecida. Gibbon, desorientado, tenta entender o que acabou de acontecer, mas se distrai com as saudações do sistema. Bem-vindo à zona do despertar. Gibbon se assusta com a voz, e apesar de sua confusão crescente, não há ninguém para esclarecê-lo. Ao mesmo tempo, o sistema gera o oponente monstro de Gibbon enquanto uma janela de missão aparece para ele. Gibbon deve atacar o monstro de teste, que, após um ataque bem-sucedido, será automaticamente apagado, esteja danificado ou não. Compreensivelmente, Gibbon está incrédulo, pois simplesmente não há como ele ser capaz de atacar o monstro. Então, o monstro enfurecido chega até Gibbon e naquele momento, Gibbon tem certeza de que vai morrer. Bem, Gibbon acertou essa parte pelo menos. O monstro esmaga Gibbon como um pequeno inseto, o que faz com que o jovem não consiga completar a prova do despertar. Mas as coisas ainda não acabaram. O corpo do jogador começa a se regenerar e em apenas alguns segundos, Gibbon está vivo novamente. Perplexo, Gibbon só consegue olhar para si mesmo e nem sabe mais o que pensar. Ele também percebe o local sangrento onde costumava ficar, vendo seu corpo mutilado e eventualmente vomitando. Antes que Gibbon pudesse compreender como ele voltou à vida, o monstro se prepara para atacar novamente. Com lágrimas nos olhos, Gibbon tenta fugir, mas desta vez, o monstro o decapita. Mais uma vez, Gibbon falha no teste do despertar e retorna por meio da regeneração. Mais uma vez, Gibbon recebe a tarefa de acertar o monstro com sucesso, mas ele simplesmente não sabe como fazer isso. Como se fosse uma deixa, o sistema diz a ele que o monstro é impossível de ser morto. O sistema revela que os monstros de teste são programados para serem criaturas de nível transcendente, acrescentando que Gibbon não tem chance de matá-los. Chocado, Gibbon exige saber com quem ele está falando. Ele pergunta por que foi levado para a zona do despertar, então o sistema diz que aquele lugar é a área de teste para o teste do despertar do jogador. O sistema continua a informar a Gibbon que sua localização foi projetada para garantir a justiça do julgamento e que a humanidade é uma espécie capaz de despertar todo o seu potencial. Então, o julgamento do despertar terminará assim que Gibbon despertar suas habilidades e atacar o monstro com sucesso. Depois disso, Gibbon será devolvido ao mundo real. O sistema também diz a Gibbon para não se preocupar em morrer no meio do teste, pois seu corpo será regenerado, não importa quantas vezes ele morra naquela área. Mesmo assim, ele ainda está tendo dificuldade em entender toda a coisa do julgamento do despertar, mas não tem escolha a não ser acreditar no que o sistema diz porque, bem, seus cadáveres estão espalhados ao seu redor. Finalmente, Gibbon percebe que nunca teve escolha desde o início e que deveria ser um jogador. Agora, Gibbon só pode morrer em agonia ou aceitar a situação. Quando o monstro ataca Gibbon novamente, o jovem se move para evitar o ataque. Por causa disso,
O despertar de Gibbon se torna um sucesso, então suas estatísticas e habilidades serão geradas imediatamente. Não demora muito para que Gibbon desperte sua habilidade, que é o aprimoramento físico. Como um jogador experiente, Gibbon ataca o monstro com a eletricidade concentrada em seu punho. Ele está ciente de que sua única maneira de sair daquele lugar é aceitar tudo que o sistema joga contra ele. Com esse pensamento em mente, ele dá um soco no monstro. Felizmente, Gibbon inflige danos ao monstro com sucesso e completa sua prova de despertar. Quando Gibbon termina sua missão e obtém a habilidade de aprimoramento físico, ele não pode deixar de se alegrar. Ele mal pode esperar para voltar ao mundo real, apenas para ficar desapontado quando o sistema encontra um problema. Pense num bicho azarado. Infelizmente, isso impede Gibbon de deixar a área de teste, e tudo por causa de um erro desconhecido. Graças a isso, o teste do despertar de Gibbon é reiniciado. Mais uma vez, ele precisa enfrentar outro monstro. Em vez de se afastar do monstro e se preparar para se defender, Gibbon primeiro pergunta ao sistema o que aconteceu. Que brilhante! Devido à sua imprudência, Gibbon é esmagado mais uma vez pelo monstro. E tudo o que ele pode fazer é gritar para expressar sua frustração depois que o sistema regenera seu corpo. Mas, claro, o monstro ainda não acabou. Se formos comparar o que está acontecendo na área de teste com um videogame, acho que podemos chamar de bug. É triste dizer, mas o único afetado por esse bug é Gibbon, que agora está preso nessa dimensão por toda a eternidade. No final, Gibbon passa por um ciclo interminável de morte e regeneração. Com o passar do tempo, Gibbon sente que está prestes a enlouquecer e, honestamente, quem não ficaria? Embora a regeneração sempre dê a Gibbon um novo corpo, isso não faz nada de bom para sua mente. Mas pelo lado bom, a vitalidade de Gibbon aumenta. Quando o sistema anuncia que os dados de backup de Gibbon estão sendo modificados, o jogador novato não consegue acreditar no que ouviu. Assim, o sistema explica que ele aumentou sua vitalidade ao levar repetidamente golpes de seu oponente. No entanto, Gibbon realmente não se importa com isso e quer saber se o erro desconhecido já foi corrigido. Mas, infelizmente, nada mudou e Gibbon ainda não pode deixar a área de testes. Você é incapaz de deixar esta área por toda a eternidade. Sim, isso é tudo que o sistema tem a dizer a Gibbon, cuja esperança desaparece rapidamente. Então, o monstro esmaga Gibbon novamente e acho que já perdi até a conta. Os anos se passam e um miserável Gibbon permanece na área de testes. Ele tenta de tudo para fugir, mas todas as suas tentativas são inúteis. Ele até tenta resistir a ser morto pelo monstro. Embora sua característica única ainda seja desconhecida, seus esforços aumentam suas estatísticas. Mas tudo isso simplesmente não tem sentido para Gibbon, pois tudo que ele quer é voltar ao mundo real. Quando Gibbon lembra que os monstros são impossíveis de matar, ele decide parar de resistir. 10 anos depois de ter sido trazido para a zona do despertar, Gibbon pergunta ao sistema o que está acontecendo no mundo real. O sistema então explica que não mudou muito, acrescentando que o tempo passa 300 vezes mais rápido naquela dimensão do que na Terra. Em outras palavras, 10 anos na zona do despertar são apenas 12 dias no mundo de Gibbon. Ao ouvir isso, Gibbon se lembra de sua promessa de comprar frango frito para sua mãe. Segundos depois, o monstro golpeia Gibbon novamente. Depois de 500 anos, todas as memórias de Gibbon enfraquecem e ele até começa a esquecer quem ele é. Naquele momento, Gibbon só consegue pensar em uma pergunta: por quê? Enfurecido, Gibbon luta contra o monstro. Claro, ele ainda quer saber por que o erro aconteceu com ele, já que seu único objetivo na vida é viver feliz, mas ele já sofreu o suficiente. Agora, Gibbon concentra toda a sua atenção no monstro, com a intenção de matá-lo e escapar da zona do despertar aconteça o que acontecer. 10 anos após o despertar da humanidade, uma quantidade imensurável de dano afeta o servidor por dentro. Isso então destrói o firewall do sistema e, de repente, um poderoso Gibbon emerge de um rasgo no espaço e retorna à Terra. Ele matou com sucesso o monstro na área de teste. Surpreendentemente, sua aparência mudou. Sim, você está olhando para Gibbon. O cara de cabelo branco e cercado de eletricidade é nosso funcionário de meio período, que passou 3.000 anos na zona do despertar. Se você olhar para a janela de habilidades dele, verá o quanto suas estatísticas aumentaram, o que significa que devemos começar a chamá-lo de jogador de nível máximo. Ao mesmo tempo,
Sua característica única está agora no nível 1. Devido a um erro, o sistema inicia uma auto-sincronização offline. Enquanto isso, Gibbon pensa em como esperou 3.000 anos para voltar para casa e comprar frango frito para sua mãe. Então, assim que a sincronização do sistema é concluída, Gibbon descobre que 10 anos se passaram na Terra desde que ele partiu. Enquanto flutua no ar e observa a cidade, Gibbon pergunta ao sistema onde está sua mãe. Infelizmente, o sistema não consegue executar o mecanismo de pesquisa porque esse recurso não está disponível no modo offline. Sem outra escolha, Gibbon decide ir para casa primeiro. Ao chegar ao solo, a aparência de Gibbon também volta ao normal. Talvez seu cabelo só fique branco sempre que ele usa seus poderes? De qualquer forma, Gibbon se aproxima de seu bairro e fica chocado ao vê-lo destruído. Um soldado então ordena que ele volte para a zona de segurança, pois aquele bairro é uma área restrita, o que confunde o jovem. Desculpe-me, mas o que exatamente aconteceu aqui? Gibbon pergunta enquanto olha para os prédios demolidos. Intrigado, o soldado olha conscientemente para seu camarada antes de perguntar sarcasticamente a Gibbon se ele está morando sob uma rocha. Segundo o soldado, toda aquela região foi destruída durante o Dungeon Break 10 anos atrás. Gibbon se pergunta se o soldado está se referindo ao desastre que aconteceu antes de ele ser levado para a Zona do Despertar e então pergunta ao soldado o que aconteceu com as pessoas que vivem lá. Eles foram todos mortos. A resposta do soldado faz Gibbon tremer, e o funcionário não consegue acreditar que sua mãe já está morta. Mas, de repente, o soldado lembra que algumas pessoas sobreviveram porque estavam fora de casa. Ele acrescenta que o governo os evacuou para uma zona de segurança, aconselhando Gibbon a ir para lá se quiser encontrar sua mãe. Sem perder tempo, Gibbon agarra o soldado e exige saber onde fica a zona de segurança. Em seguida, o soldado intimidado revela que está na favela do bairro B. Gibbon rapidamente solta o soldado quando ele obtém as informações de que precisa e foge, deixando os dois soldados assustados. Posteriormente, os soldados recebem uma atualização pelo rádio de que um Dungeon Break é iminente em uma área próxima. E adivinha só onde está acontecendo esse ataque dos monstros? Sim, o setor de emergência da favela do bairro B. Mais tarde, a capital de defesa é liderada pelo Tenente-Coronel Young. O Tenente-Coronel instrui seus subordinados a proteger o perímetro e chamar reforços, cientes de que não podem impedir o Dungeon Break por conta própria. Ele quer saber se o suporte da guilda já chegou, apenas para saber por um soldado que eles acabaram de ser despachados. Irritado, o Tenente-Coronel assume que o suporte da guilda está indo devagar porque aquele lugar é apenas uma favela. Ele também acha que eles estão tentando tirar mais de seu financiamento. Preocupado, o primeiro-tenente da Força de Defesa da capital Geo lhe pergunta o que eles devem fazer. Então, o enfurecido tenente-coronel ordena que todos formem uma linha de defesa e lidem com os pequenos monstros. Enquanto isso, ele quer que seus subordinados atirem nos maiores assim que conseguirem algum reforço, mas Geo argumenta que todos os civis serão mortos se fizerem isso. Você prefere que todos nós sejamos mortos pelos monstros? O tenente-coronel pergunta a Geo, que está muito atordoada para responder. De novo, o tenente-coronel Young ordena que todos formem uma linha adequada e os lembra que eles estarão em apuros se deixarem um monstro escapar. Quando Gibbon chega ao bairro B, ele pergunta ao sistema por que o local está cercado por soldados. Ele então descobre que um Dungeon Break é iminente na vizinhança e aparecerá em aproximadamente 3 minutos. Percebendo que sua mãe está em perigo, Gibbon tenta passar pelos soldados, que imediatamente pedem que ele evacue, mas Gibbon não está com vontade de discutir com esses homens e os empurra sem esforço para longe dele, deixando claro que eles não serão capazes de detê-lo. Claro, o já enfurecido tenente-coronel fica ainda mais irritado ao ver um civil na área e instrui os soldados a tirarem Gibbon de lá. Todas as armas apontam para Gibbon em questão de segundos, mas o garoto, que começa a brilhar, nem se mexe. No chão. A única palavra que saiu da boca de Gibbon é suficiente para fazer os soldados estremecerem e saírem do caminho. Chocada, Gion Lee repreende os soldados por deixarem um civil entrar na zona de perigo. No entanto, um soldado aponta que Gibbon é um jogador, o que Gion Lee acha difícil de acreditar. Depois disso, quando os soldados observam o céu rachando, eles percebem que o Dungeon Break está prestes a começar. Não demora muito para que os monstros entrem no mundo humano, e os soldados assustados só podem se perguntar como eles vão lutar contra essas coisas com armas.
Eles sabem que não tem chance contra os monstros, e para piorar as coisas, o suporte da guilda ainda não chegou. Sem outra escolha, Jiuli rapidamente segue Gibbon. Enquanto Gibbon procura por sua mãe na vizinhança, o sistema informa que a masmorra 5 estrelas foi aberta. Compreensivelmente, Gibbon já está cansado de masmorras e monstros, mas ele apenas tenta manter a calma e continua procurando por sua mãe. Mas Gibbon pensou que os monstros o deixariam em paz? Não, claro que não. De repente, um monstro chega a Gibbon, mas rapidamente é morto pelo jogador. Então, outro monstro tenta a sorte e ataca Gibbon com sua língua semelhante a um tentáculo. Sem sequer suar, Gibbon agarra a língua do monstro e joga a criatura no chão. Insatisfeito, Gibbon pisa na cabeça do monstro antes de ir atrás dos outros monstros. Nosso garoto não para até destruir todos os monstros, liberando a raiva dentro de seu peito. Por outro lado, Jiuli se pergunta para onde foi Gibbon e encontra o jogador no meio de sua confusão. Sim, estou falando dos montes de monstros que Gibbon deixou por aí. Jiuli não acredita que Gibbon tenha conseguido matar todos aqueles monstros sozinho, pensando em como as máquinas de guerra militares não podem parar uma masmorra de 5 estrelas. Enquanto Jiuli olha para Gibbon com admiração, o Boss Monster faz sua grande entrada. Mas você sabe, até criaturas aterrorizantes também ficam surpresas. O Boss Monster fica surpreso ao ver seus amiguinhos já mortos, mas tenho certeza de que isso não impedirá Gibbon de o destruir. Enquanto isso, o sistema informa a Gibbon que matar o Boss Monster encerrará o Dungeon Break. Então, ele caminha casualmente em direção à gigantesca criatura, e está escrito em seu rosto que ele nem está preocupado. Momentos depois, Jiuli trêmula tenta se controlar enquanto o Boss Monster 5 estrelas ruge como se estivesse realmente procurando atenção. Então, ela avista os sobreviventes da vizinhança e percebe que eles devem evacuar imediatamente enquanto o Boss Monster está distraído. Sem tempo a perder, Jiuli ordena que os sobreviventes fujam, mas os Boss Monsters percebem e vão atrás deles. Todos tentam fugir, mas Gibbon não tem intenção de fazer isso. Infelizmente, enquanto os sobreviventes correm para salvar suas vidas, uma jovem tropeça e acidentalmente solta a mão de sua mãe. A mãe rapidamente ajuda a filha, apenas para ser vista por um monstro menor. Felizmente, Gibbon decapita o monstro antes que ele possa machucá-los. Enquanto Gibbon observa os sobreviventes deixarem aquele lugar, ele pede ao sistema que procure por sua mãe. Assim, o sistema começa a pesquisar a área com base nas informações da memória de Gibbon e termina em 3 segundos. Infelizmente, a mãe de Gibbon não está lá. Agora, tudo que Gibbon pode fazer é tentar se lembrar da aparência de sua mãe, incluindo seu pai e sua irmã mais nova. Por 3.000 anos, Gibbon lutou para não esquecer sua família, mas as memórias tendem a desaparecer e Gibbon não consegue mais ver os rostos de seus entes queridos dentro de sua cabeça. Então, o Boss Monster ruge novamente, preparando-se para atacar Gibbon. Jiuli observa o Boss Monster liberar rajadas de energia em Gibbon, que simplesmente ativa sua habilidade de aprimoramento físico. Então o cabelo de Gibbon realmente muda sempre que ele usa seu poder. Seu modo despertar agora está ativado, informa o sistema Gibbon. Pensando na última vez que conversou com a mãe, Gibbon se lança no ar e desvia o ataque do Boss Monster para fora da cidade. Claro, Jiuli não pode deixar de admirar Gibbon, percebendo como ele não perdeu um único ataque. Depois, o Boss Monster libera uma explosão de energia ainda maior e mais forte. No entanto, Gibbon não sai do caminho e, em vez disso, concentra eletricidade em sua mão antes de bloquear o ataque, direcionado à explosão de energia para o Boss Monster, fazendo a criatura provar do seu próprio veneno. O Boss Monster então morre, e as pessoas na vizinhança só podem olhar para o céu enquanto as coisas se acalmam. Ao derrotar o Boss Monster, Gibbon desativa sua habilidade de aprimoramento físico. Sua aparência volta ao normal mais uma vez, e enquanto olha para o resultado da luta, ele expressa como está exausto. Neste ponto, é seguro dizer que Gibbon não está apenas cansado fisicamente. Mas, de repente, uma velha sai de seu esconderijo e treme ao ver o jogador. Gibbon? A mulher chama o funcionário de meio período. Gibbon então se vira, e é quando o sistema identifica a mulher como a mãe de Gibbon por meio de dados de voz. Ver sua mãe pela primeira vez em 3.000 anos faz Gibbon chorar, pois ele nunca parou de pensar nela enquanto estava preso na zona do despertar.
A velha também começa a soluçar, enquanto olha para o rosto do filho, o rosto que ela esperava ver há muito tempo. Finalmente, a mãe de Gibbon deixa cair os posteres de pessoa desaparecida que está segurando, revelando que ela tem procurado por seu filho todos esses anos que ele se foi. Então, enquanto os dois correm para os braços um do outro, a mãe de Gibbon pergunta a seu filho onde ele esteve enquanto o jogador pede desculpas a ela por desaparecer repentinamente. Infelizmente, o reencontro é interrompido por uma arma longa e afiada, que empala a mãe de Gibbon. Gibbon passou 3.000 anos na Zona do Despertar e nunca parou de treinar matando monstros de teste. Não é como se ele tivesse escolha. Os monstros de teste o matariam se ele não lutasse, e seus cadáveres espalhados pela área de teste eram a prova de que as criaturas não teriam misericórdia dele. Agora, Gibbon é um jogador de nível máximo, mas falhou em proteger sua mãe. Que ironia! Acontece que a coisa que atingiu a mãe de Gibbon é a língua de um monstro. Embora sua cabeça já tenha sido decapitada, a criatura ainda conseguiu dar seu último grito ao atacar a mãe de Gibbon. Ao ver isso, Ji-Li atira repetidamente no monstro até que ele finalmente morra. Enquanto isso, Gibbon abraça sua mãe e pede que ela espere. Mas a velha apenas acaricia sua bochecha e olha em seus olhos, lutando para falar. Não chore, filho, diz a mãe de Gibbon. Eu te amo. Então, não demora muito para que a mãe de Gibbon feche os olhos, deixando o jogador gritando de agonia. Mais tarde, dentro do Centro de Controle da Força de Defesa da capital do 39º Batalhão, o Tenente-Coronel Jung confirma com Ji-Li que as pessoas têm falado sobre Gibbon sem parar. Ele se pergunta o que Gibbon está fazendo para atrair tanta atenção em um mês, então Ji-Li explica que o jogador está limpando todas as masmorras que pode encontrar. Ji-Li também acrescenta que Gibbon já destruiu todas as masmorras nas proximidades. Depois disso, Gil informa o Tenente-Coronel que a insatisfação entre as guildas está aumentando. Ao mesmo tempo, Ji-Li revela que vários deles farão uma mudança em breve, tirando um envelope do bolso. O Tenente-Coronel aponta que eles receberam suas ordens e instrui Ji-Li a recrutar Gibbon antes que ele cause mais problemas. O Tenente-Coronel está realmente preocupado com a possibilidade de Gibbon criar problemas, ou apenas está irritado por alguém fazer seu trabalho melhor que ele. Em outro lugar, um Gibbon perturbado destrói impiedosamente monstros. É triste porque é como se o bondoso Gibbon não estivesse mais lá, e o jogador que está matando as criaturas é simplesmente uma casca vazia. A raiva de Gibbon o consumiu e, no final, ele decidiu dedicar seu tempo apenas para se livrar desses monstros, sem pensar em mais nada. Ainda assim, não importa quantos monstros ele lute, não é o suficiente para aliviar a dor em seu coração. Enquanto Gibbon decapita um monstro e pega sua espada, ele ativa sua habilidade de aprimoramento físico e se prepara para outra rodada de extermínio. Mas desta vez, Gibbon não está com disposição para nenhum golpe ou mesmo desmembramento, então ele apenas desencadeia uma explosão poderosa que aniquila todos os monstros restantes. Então, o sistema informa que a masmorra foi limpa. Naquela tarde, Gibbon se senta na chuva e se afunda na tristeza. De repente, Ji-Li chega e coloca um guarda-chuva na cabeça de Gibbon, dizendo que ela procurou por ele em todos os lugares. Depois de se apresentar e dizer a Gibbon que ela é da Força de Defesa da capital, Ji-Li revela que não é a primeira vez que eles se encontram. Ela acrescenta que não era o melhor momento para se apresentar antes, referindo-se ao incidente no bairro B. Quando Gibbon não responde, Ji-Li diz ao jogador que ela entende o que ele está passando. Ji-Li sabe que Gibbon quer destruir todas as masmorras do mundo, mas ela aponta que será inútil, já que as masmorras eventualmente reaparecem. Ela também afirma que Gibbon só desperdiçará seu tempo e energia desabafando. Isso pode não ser a coisa certa a dizer para Gibbon no momento. Então, devo apenas sentar aqui e não fazer nada? A pergunta de Gibbon faz Ji-Li gaguejar enquanto ela tenta explicar, mas o jogador não a deixa terminar. Gibbon descreve como ele teve que sofrer por 3.000 anos na Zona do Despertar, treinando e matando monstros de teste todos os dias, mesmo que isso significasse ter seus ossos quebrados e carne dilacerada. Nosso funcionário suportou toda a dor porque estava determinado a voltar para o mundo real, para sua mãe, mas nada disso importa agora. Gibbon não consegue acreditar que Ji-Li quer que ele se recomponha, que passe por mais dificuldades, mas deixa claro que já teve o suficiente. Gibbon então se afasta e deixa Ji-Li, que o chama e promete que o ajudará a se vingar.
Jill lhe jura que ajudará Gibbon a se livrar de monstros e masmorras, mas primeiro o jogador deve acompanhá-la. 6 meses depois, Gibbon vai ao hospital visitar uma pessoa. Acontece que sua mãe ainda está viva, mas ela está em coma na UTI. Enquanto Gibbon olha pela janela de vidro, ele orgulhosamente informa a sua mãe inconsciente que se tornou um funcionário público de alto escalão. Infelizmente, por causa disso, Gibbon não poderá visitar sua mãe com tanta frequência agora. No entanto, ele promete voltar em breve e, ao sair, é recebido por policiais. Os policiais saúdam Gibbon, que casualmente tira a gravata e ativa sua habilidade de aperfeiçoamento físico. Ao mesmo tempo, as roupas de Gibbon mudam para seu traje de batalha, o que significa que ele está indo para uma masmorra em algum lugar. Vamos, diz Gibbon aos policiais, pronto para matar mais monstros. Mais tarde, o governo anunciou que o serviço de defesa da Shield Guild na área metropolitana foi encerrado. O capitão escoteiro Sheolbeck assiste a esta notícia em um bar enquanto bebe, perguntando a um homem de terno o que ele quer. Então, o outro homem responde que só quer tomar uma bebida com o capitão Beck, mas eventualmente pergunta se ele sabe sobre o cara de quem todo mundo está falando. A reportagem afirma que, como houve um declínio nas quebras de masmorras recentemente, existe a possibilidade de o governo ter adquirido uma arma secreta. O cara de terno está chateado porque Gibbon causou um sério revés em seus negócios, o que leva o capitão Beck a pensar em eliminar o jogador. Nossa, por que você sempre tem que ser tão assustador, Capitão Beck? Quando outro cara faz essa pergunta ao Capitão Beck, fica claro que a solução do homem para todos os problemas que encontra é a eliminação. O cara de terno então dá ao Capitão Beck um documento e diz que existe uma ordem, instruindo-o a encontrar Gibbon e recrutá-lo para a guilda. Segundo o cara de terno, Gibbon será tratado como o capitão do time. Entendido, o Capitão Beck responde secamente antes de se levantar para sair. Enquanto isso, Gibbon lidera sua equipe na floresta e entra em uma masmorra 5 estrelas, The Monster Bird's Nest. O sistema o informa que a quebra da masmorra é iminente, e um de seus companheiros o lembra que é a última masmorra programada para quebrar naquele mês. Sem tempo a perder, Gibbon instrui seu grupo a aguardar no penhasco antes de decolar. Gibbon então examina a área e pede ao sistema para localizar o chefe. Claro, enquanto espera, Gibbon tem que matar alguns monstros primeiro. O jogador destrói um pássaro híbrido aqui e mata outro ali, mas os monstros são demais para Gibbon. Eventualmente, os monstros chegam a Gibbon todos de uma vez, e é aí que o sistema encontra o chefe 7 milhas de sua localização atual. Então, Gibbon ativa sua habilidade de aprimoramento físico para erradicar os pequenos monstros porque ele tem um peixe maior, para eliminar. Se ao menos os monstros entendessem algo além de fome, eles perceberiam que Gibbon, o jogador de nível máximo, é seu pesadelo vivo. Depois disso, Gibbon segue para o local do Boss Monster e chega lá rapidamente. Gibbon nem precisa procurar pelo Boss Monster porque, bem, o tamanho dessa coisa é difícil de perder. Enquanto Gibbon olha para a criatura gigante diante dele, o Boss Monster chamado Albatros provavelmente pensa que finalmente é hora da alimentação. De volta ao penhasco, um dos companheiros da equipe de Gibbon o observa através de seus binóculos. Esse cara informa aos outros que o Boss Monster não tem chance contra Gibbon, acrescentando que a luta provavelmente terminará em breve. Compreensivelmente, os camaradas de Gibbon não podem deixar de admirá-lo por ser capaz de derrotar os monstros sozinho. Então, o vice-capitão instrui todos a fazerem sua parte e coletar todas as pedras de mana que encontrarem. No entanto, eles ficam surpresos ao ver a abertura da entrada da masmorra. Então, de repente, uma adaga voa em direção ao vice-capitão, mas ele consegue se mover para o lado e recebe apenas um pequeno corte na bochecha. Infelizmente, uma mulher empunhando uma espada pula pela entrada e mata o vice-capitão com um único golpe. Segundos depois, os amigos da mulher a seguem, confundindo a equipe de Gibbon sobre quem eles são. Não muito antes de o líder do grupo misterioso dar um passo à frente, percebendo que o cara patético que seu subordinado matou não é Gibbon. Este homem não é outro senão o Capitão Beck. Como o Capitão Beck é um homem simples e não gosta de rodeios, ele apenas faz uma pergunta à equipe de Gibbon: qual de vocês é Gibbon King? Enquanto Gibbon continua a lutar contra o Boss Monster, ele o acerta no estômago com sucesso. Isso apenas enfurece o monstruoso albatroz, que ataca Gibbon com um sopro de fogo. O estrondo é suficiente para ser sentido do penhasco,
e o Capitão Beck se pergunta se é um terremoto ou uma grande explosão de muito longe. Naquele momento, o Capitão Beck percebe que Gibbon não está entre as pessoas à sua frente, decidindo apenas eliminá-los até que o homem que ele está procurando apareça. Em algum lugar na floresta, vários estranhos entram em pânico quando o homem chega. Eles não podem deixar de sentir medo e querem saber por que o homem chegou mais cedo. Eles também se perguntam se é por causa do rift anterior, concordando em descobrir se é prejudicial ou não. Então, seu líder de cabelos brancos sorri enquanto os instrui a ir encontrar o homem. Quando o Boss Monster atacou Gibbon com fogo antes, o jogador nem se machucou. Em vez disso, isso resultou na descoberta de sua característica única, resistência elemental Rank S. Agora, Gibbon está chateado e só quer acabar com as coisas. Fechando o punho, Gibbon desfere um golpe poderoso que eventualmente aniquila o Boss Monster. Depois que o corpo dilacerado do Boss Monster cai no chão, o sistema permite que Gibbon saiba que ele limpou a masmorra. Então, Gibbon percebe o objeto que o Boss Monster derrubou e pergunta ao sistema o que é. Acontece que é chamado de Daystone, mas o sistema não pode acessar mais informações offline. Naturalmente, Gibbon fica desapontado, mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Para piorar as coisas, ele fica sabendo pelo sistema que seus aliados estão sendo atacados na entrada da masmorra. No penhasco, o Capitão Beck mata sem esforço a equipe de Gibbon, exceto por um cara. No entanto, o Capitão Beck faz questão de espancá-lo para mostrar como ele está descontente por Gibbon não estar lá para enfrentá-lo. Um subordinado do capitão também o informa que o Boss Monster foi derrotado e a masmorra foi limpa. Isso faz o Capitão Beck perceber que a explosão anterior foi feita pelo famoso Gibbon, então ele finalmente decide sair à procura do jogador. Como se fosse uma deixa, Gibbon aparece e pousa no penhasco, criando outra explosão. O companheiro de equipe ferido de Gibbon está feliz em vê-lo, mas Gibbon está apenas focado no Capitão Beck. Enquanto Gibbon se aproxima do Capitão Beck, o homem arrogante declara que há muito tempo deseja ver o jogador. Ele então se apresenta como o capitão escoteiro da Guilda dos Escudos, apenas para sentir uma pressão avassaladora. Nesse ponto, o Capitão Beck não vê Gibbon como um jogador, mas como um monstro pronto para devorá-lo. Gibbon caminha em direção ao Capitão Beck como um predador perseguindo sua presa, o que é suficiente para fazer o cara suar frio. Quando Gibbon casualmente pergunta ao Capitão Beck se ele é realmente da Shield Guild, um dos subordinados do capitão fica bravo com ele por ser desrespeitoso. Outro ameaça matar Gibbon, mas o Capitão Beck simplesmente diz para eles calarem a boca. O Capitão Beck lembra do cara do traje para recrutar Gibbon, mas agora ele sabe que será difícil. Além disso, ele percebe que Gibbon é muito poderoso para ser recrutado como um mero capitão. A melhor opção que a guilda tem é fazer de Gibbon um aliado, mesmo que isso signifique abrir mão de um cargo executivo. Então, o Capitão Beck explica a Gibbon que sua equipe é a guilda mais forte da Coreia do Sul, pedindo-lhe diretamente para se juntar à Shield Guild. Ele promete deixar Gibbon ter tudo o que quiser assim que se juntar a eles, e o jogador sabe que é verdade porque o salário mínimo anual do capitão de uma grande guilda é de 3 bilhões de won. Também, eles têm tanta influência e força que nem mesmo o governo nacional pode desafiá-los. Como um vendedor experiente, o Capitão Beck diz a Gibbon que ser observado por uma grande guilda é um momento decisivo na vida. É obviamente uma oferta que ninguém poderia recusar e um desejo desesperado para qualquer jogador do mundo. Mas depois de ouvir a oferta do Capitão Beck, Gibbon decide fazer uma pergunta a ele, pois sabe que a Shield Guild está encarregada da defesa da capital. O setor de emergência da favela do bairro B também estava sob a responsabilidade de sua guilda? Pergunta Gibbon, pensando apenas em sua mãe. O Capitão Beck então orgulhosamente confirma isso, mas antes que ele possa acrescentar algo mais, Gibbon o atinge e o manda voando para o ar. Os chocados membros da Shield Guild olham para seu capitão inconsciente e se preparam para lutar contra Gibbon, exigindo uma explicação. Então, Gibbon responde calmamente que está vingando seus camaradas caídos. A propósito, isso não tem absolutamente nada a ver com meus sentimentos pessoais, Gibbon diz sarcasticamente a eles, pronto para liberar sua ira. O Gibbon gentil e adorável já morreu faz tempo. Agora, ele é um destruidor de limites endurecido que fará de tudo para destruir todas as masmorras e matar todos os monstros do mundo. Ele é Gibbon King, o jogador de nível máximo.